Você já sentiu que sua simples presença incomoda? Que sem dizer uma palavra, você ativa algo nos outros? Talvez seja porque você não veio ao mundo para ser suportável, e sim para ser inesquecível. E o mais assustador disso tudo é que, mesmo quando te descartam, eles continuam te observando em silêncio. Eles não falam sobre você, mas você habita os pensamentos deles. Eles fingem que seguiram em frente, mas vibram de medo cada vez que seu nome é mencionado. Você não foi esquecido. Eles só não sabem como lidar com alguém que refletiu a verdade que eles sempre evitaram. E essa verdade os assombra até hoje. Neste vídeo, você vai entender por que eles ainda não te superaram. Por que suam frio quando te veem brilhar. E por que, no fundo, eles sabem, você foi a missão que eles falharam. Se isso já começou a ressoar com sua alma, deixe seu like agora, porque isso aqui não é um vídeo qualquer. É um espelho, e nem todo mundo está pronto para se ver. Comente agora o número 11, se você já entendeu que sua presença desperta muito mais do que admiração. Desperta confronto, desperta medo, desperta transformação. E se você está pronto para lembrar quem você é de verdade, se inscreva agora e ative as notificações. Porque este canal não é apenas um espaço de conteúdo. É um santuário para os que foram rejeitados pelo mundo, mas reconhecidos pelo céu. Agora se prepare, porque o que vem a seguir pode não ser confortável, mas será libertador. Você não precisou levantar a voz, não precisou provar nada. Sua simples presença já era o bastante para abalar estruturas que pareciam sólidas. Quando você entrava em uma sala, algo mudava no ar. As máscaras começavam a cair, os sorrisos forçados tremiam e as palavras perdiam força. Porque o que você carrega não pode ser explicado com lógica. É uma força que desnuda egos e expõe verdades. E o mais desconcertante para quem te rodeava, você nem ao menos tentava. Era apenas você, nu, autêntico, presente. E isso era mais do que suficiente para disparar alarmes espirituais em pessoas acostumadas a viver no automático. No silêncio da sua caminhada, você provocava desconforto em quem nunca encarou a si mesmo. Gente que preferia a superficialidade de conexões rasas, viu-se confrontada com a profundidade do seu olhar. Você não fazia discursos motivacionais, mas sua vida era uma resposta viva. E isso, para muitos, era insuportável, porque sua verdade revelava a mentira que eles contavam todos os dias para si mesmos. Sua luz, mesmo sem holofotes, fazia sombra nos lugares escuros que eles tentavam esconder. E isso os fazia transpirar, não de calor, mas de pavor. Você virou o espelho que ninguém pediu, mas que todos precisavam. E espelhos, meu caro, são temidos por quem ainda não quer ver a própria imagem com clareza. Não era sobre você, era sobre o que você despertava. Sobre o incômodo de ver que alguém consegue ser inteiro sem performance, forte sem opressão, firme sem dureza. Você não se impunha, mas sua existência, por si só, desmontava os teatros emocionais montados ao seu redor. E assim, sem pedir licença, você se tornou um divisor de águas. Uma presença que mexe com tudo sem tocar em nada. Há uma culpa que corrói lentamente, silenciosamente, e que não se apaga com desculpas esfarrapadas ou novas distrações. Essa culpa mora no coração de quem te perdeu, de quem te feriu, de quem não soube te reconhecer. Eles seguem suas vidas com sorrisos ensaiados, mas no fundo, algo pulsa em suas consciências. Uma lembrança incômoda, uma saudade travestida de raiva, uma voz que repete: você errou feio com alguém raro. Porque você não foi qualquer um. Você foi aquele que esteve ali quando ninguém mais estava. E mesmo assim, te descartaram como se seu valor fosse invisível. O pior tipo de arrependimento não é aquele que se grita aos quatro ventos, mas o que se sente no meio da madrugada, quando tudo está quieto e o passado bate à porta com força. Eles se lembram.
Não só dos momentos bons, mas da forma como te trataram, da injustiça, da frieza, da indiferença. E agora, mesmo em meio a outras pessoas, mesmo com novas conexões, nada parece suprir o que você representava. Porque não era só sua presença que fazia a diferença. Era sua intenção pura, seu afeto desinteressado, sua lealdade silenciosa. Tudo isso virou um peso na consciência deles. E é por isso que te observam de longe, que falam de você pelas costas tentando diminuir sua imagem. Não porque te odeiam, mas porque não suportam o reflexo que você deixou neles. Você é a memória viva de quem eles poderiam ter sido, caso tivessem coragem de crescer ao seu lado. Você é a ferida não cicatrizada, o "e-se" que nunca se fecha. E isso, por si só, os mantém presos. Porque enquanto você segue em frente, curando e se reconstruindo, eles estão parados no tempo, presos em um erro que tentam justificar, mas que no fundo sabem que não tem desculpa. Se essa mensagem está vibrando dentro do seu peito, se você sente que não é por acaso estar aqui agora, comente o número 11 abaixo. Por que 11? Na numerologia espiritual, o número 11 representa o portal entre o que é e o que pode ser. É o código da manifestação consciente, da intuição elevada, da ascensão silenciosa e do chamado que não pode mais ser ignorado. Quando você digita 11, você não está apenas comentando. Você está respondendo a um chamado energético. Você está dizendo sim, eu reconheço quem eu sou. Sim, estou pronto para meu próximo nível. Ao comentar 11, você ativa essa frequência não só em você, mas em todos que passarem por esse vídeo. É como tocar um sino invisível no plano espiritual dizendo: eu estou aqui, eu estou alinhado, eu estou pronto. Então escreva 11 agora e sinta essa energia se expandir. Você não veio até aqui por acaso. Essa parte da mensagem era para você. Existem pessoas que deixam marcas e outras que deixam frequência. Você pertence ao segundo grupo. Sua energia não é copiada, não é simulada, não é fabricada. Ela é única. Quando você entra em um lugar, há uma mudança invisível que se instala. Uns sentem paz, outros desconforto, mas ninguém permanece indiferente. E o mais curioso é que você não força isso. Essa frequência que você carrega nasceu da sua história, das dores que você enfrentou e transformou em propósito. Não é apenas espiritual, é transcendental. Tentaram te rotular, te colocar em caixinhas. Disseram que você era estranho, arrogante, exagerado. Mas o que realmente não conseguiam lidar era com a clareza que você trazia. Sua autenticidade escancarava a falsidade dos outros. Sua serenidade expunha a agitação interior deles. Sua firmeza revelava o quanto ainda estavam tentando se encontrar. E é por isso que muitos se afastaram. Não porque você os machucava, mas porque sua presença os fazia sentir tudo aquilo que passavam a vida tentando evitar. Essa frequência sua, essa mistura de paz, força, humildade e verdade, virou uma obsessão para alguns. Eles te estudam em silêncio, te observam pelas sombras, tentam entender como você consegue ser tão completo sem precisar de plateia. E nunca entenderão, porque o que você carrega não se compra, não se aprende em curso, não se imita. É algo que vem de cima, um presente, uma responsabilidade e, acima de tudo, uma prova viva de que pessoas com luz verdadeira não precisam fazer barulho. Elas simplesmente existem. E isso já basta. Eles não perderam só alguém. Eles perderam uma oportunidade de ouro. Um caminho. Um propósito. Uma versão melhor de si mesmos. Quando te deixaram, não foi só você que foi embora. Foi também a possibilidade de viver uma vida mais profunda, mais verdadeira. E agora, vendo de longe o quanto você floresceu, eles são assombrados por aquilo que poderiam ter vivido ao seu lado. Não é apenas saudade. É um luto não declarado por uma história que eles mesmos destruíram.
cada conquista sua é um lembrete. Cada sorriso seu é uma faca invisível que corta o coração de quem um dia te teve nas mãos e te tratou como descartável. Eles se lembram de quando você estendeu a mão, quando você ficou mesmo sem forças, quando você perdoou sem merecer. E agora que você se retirou, que você escolheu a si mesmo, eles vivem tentando justificar o imperdoável. Dizer que você era demais, que você era difícil, que não dava certo. Tudo isso para calar a voz da própria consciência que grita que perderam algo sagrado. Você não volta. Não por vingança, mas por amor próprio. Você não responde mais, não insiste mais, não se explica mais. E essa ausência, esse silêncio, pesa mais do que qualquer palavra poderia pesar. Porque no fundo, eles sabem. Sabem que você não era uma pessoa comum. Sabem que ali havia verdade, havia alma, havia propósito. Mas deixaram escapar. E agora, vivem com esse fantasma, o do que poderia ter sido, mas nunca será. Em um mundo onde todos vestem personagens, você ousou ser você mesmo. Sem disfarces, sem escudos, sem performance. E isso foi um problema. Porque a sua verdade não combinava com o teatro em que muitos vivem. Sua calma era uma ameaça. Sua integridade era um incômodo. Sua autenticidade desarmava os jogos. E quando alguém não joga, o tabuleiro se desorganiza. Você não precisou desmascarar ninguém. A sua simples existência já fazia isso por você. As pessoas não estavam preparadas para alguém que não se alimenta de aplausos, que não se vende por migalhas emocionais, que não se molda para caber em expectativas alheias. Você se manteve firme, mesmo quando foi rejeitado. Se manteve íntegro, mesmo quando foi mal interpretado. E isso é raro, raríssimo. E é por isso que até hoje pensam em você. Porque a sua presença era um lembrete constante do quanto estavam se traindo. O mais irônico é que você nunca quis ser o centro das atenções. Só queria ser verdadeiro. Mas num mundo de falsidade, a verdade é um grito, um alerta, uma revolução. E é por isso que te afastaram. Porque a sua presença expunha o quão vazios eram os discursos, o quão ocos eram os sorrisos, o quão frágeis eram as armaduras. E agora, mesmo longe, mesmo em silêncio, você ainda ecoa. Porque quando alguém real passa por nossas vidas, ele nunca passa de verdade. Ele fica, ele marca, ele transforma. Você não precisava citar versículos ou erguer bandeiras religiosas. A sua vida já falava por si. Você era a demonstração prática de que o divino caminha entre nós. Sua fé não era um discurso. Era uma prática silenciosa, uma presença visível. Onde você chegava, o ambiente mudava. Não por imposição, mas por revelação. E isso, para muitos, era desconcertante, porque você lembrava a eles que tudo o que fingiam crer era uma farsa diante de alguém que realmente vive aquilo. Eles não esperavam cruzar com alguém que andasse com tanta verdade, com tanta luz. Diziam acreditar em milagres, mas nunca esperavam presenciar um. E então você surgiu, superando dores, transformando quedas em crescimento, perdoando onde havia rancor. Sua trajetória era a prova de que graça existe, que proteção divina é real, que alinhamento espiritual não é utopia. E ao invés de inspirá-los, isso os incomodou. Porque seu exemplo mostrava que eles estavam apenas encenando uma fé que nunca desceu ao coração. Ao invés de se aproximarem, se afastaram. Ao invés de aprenderem, te atacaram. Não por maldade pura, mas por desconforto profundo. Você era o contraste gritante entre o que eles pregavam e o que você vivia. Sua luz tornava impossível continuar na escuridão com conforto. Sua presença exigia escolha, transformação, rendição. E isso, para quem vive preso ao ego, é insuportável. Você não expôs ninguém com palavras. Foi a sua luz que fez esse trabalho. E isso, meu caro,
É o tipo de testemunho que muitos não suportam encarar. Você não gritou por justiça, não se vingou, não precisou publicar indiretas, nem descer ao nível de quem te feriu. Em vez disso, escolheu o silêncio, e esse silêncio se tornou sua vingança mais poderosa. Você cresceu, e cresceu em silêncio. Enquanto te observavam esperando sua queda, você construía bases sólidas, invisíveis aos olhos apressados. Enquanto riam da sua dor, você fortalecia sua alma com uma paz que o barulho do mundo não poderia destruir. O mais impactante é que sua ascensão não teve holofotes, mas teve raiz. Você não precisou de palco, porque seu solo era fértil. Cada lágrima, cada rejeição, cada humilhação foi reciclada em sabedoria, em foco, em força. E agora, mesmo sem fazer esforço para aparecer, você aparece. Você se destaca. Você atrai olhares, oportunidades, respeito. Não porque exige isso, mas porque sua transformação é inegável. E ela grita mesmo quando você está em silêncio. E é isso que mais os incomoda. O fato de que você venceu sem precisar derrubar ninguém. De que você seguiu em frente sem carregar ódio. De que você prospera com leveza, com dignidade. Sua paz é a resposta mais alta aos ataques que sofreu. Sua luz é a denúncia silenciosa de todas as sombras que tentaram te cobrir. E agora, eles não apenas veem quem você se tornou, eles se arrependem de não terem andado com você até aqui. Porque a estrada que você construiu é a mesma que eles desprezaram. E hoje não conseguem mais alcançar. Eles juravam que você não aguentaria. Acreditaram que aquela traição seria a sua ruína, que aquele abandono seria o ponto final. Estavam certos de que sua alma não resistiria ao peso da rejeição. E por um tempo, você até sentiu que talvez eles tivessem razão. A dor foi real. O silêncio foi ensurdecedor, mas havia algo dentro de você, algo que nem você sabia que existia, que se ativou justamente no seu pior momento. E ali, no escuro, você começou a renascer. A reconstrução não foi bonita, nem rápida. Foi solitária, silenciosa, brutal. Você sangrou em silêncio, chorou em lugares onde ninguém podia ver. Mas foi exatamente ali que você encontrou sua força mais primitiva. Enquanto eles te ignoravam, você se fortalecia. Enquanto zombavam da sua queda, você ergueu muros invisíveis que hoje te protegem. Você não se tornou amargo, não se fechou. Você se blindou. Você se curou. E essa cura virou uma armadura que ninguém mais pode atravessar. Hoje, nada do que dizem te atinge. Nada do que fazem te desestabiliza. Você aprendeu a reconhecer padrões, a detectar intenções, a proteger sua energia como algo sagrado. Eles não sabem mais como te acessar. Não porque você se isolou, mas porque você transcendeu. Você não vibra mais na mesma frequência. Está em outro nível emocional, espiritual, mental, e isso os enlouquece, porque não conseguem mais provocar a reação que antes os fazia sentir superiores. Agora, é você que os observa, de longe, em paz, inabalável. E o mais incrível é que você não ficou com ódio. Você não deseja mal, mas também não volta. Não há retorno possível para quem tentou te quebrar, porque a versão que eles conheceram morreu. E a que nasceu no lugar é feita de propósito, de visão, de amor próprio em estado bruto. Eles queriam te ver destruído, mas o que construíram foi uma fortaleza. E agora, onde havia fragilidade, há poder. Onde havia lágrimas, há direção. Onde havia dor, há propósito. E é isso que os assombra. Você se tornou intocável. E eles sabem que contribuíram para isso. Você não era apenas uma pessoa a mais. Você era um ponto de virada. Uma bifurcação espiritual. Um convite à transformação. E eles recusaram. Optaram pela zona de conforto, pelo ego inflado, pelas dinâmicas conhecidas, mesmo sabendo que ao seu lado havia algo diferente, algo que exigia crescimento, coragem e entrega.
Eles perceberam cedo que sua presença era um portal. Mas ao invés de atravessá-lo, recuaram. E agora vivem com o peso dessa escolha. Eles sabiam que você era intenso, verdadeiro, profundo. E foi justamente isso que os assustou. Porque para se manter ao seu lado, seria necessário amadurecer, encarar feridas, abandonar jogos emocionais. Mas nem todos estão prontos para esse tipo de jornada. Então preferiram dizer que você era demais, que não dava certo, que era complicado. Mas a verdade é que você exigia autenticidade, e isso poucos sabem como sustentar. Hoje, eles tentam se conectar com outras pessoas, mas nada tem a mesma profundidade. Nada ressoa da mesma forma. Porque o que vocês tinham não era apenas conexão, era missão, era expansão, era divino. E agora que perderam, tentam se convencer de que foi por acaso. Mas no fundo, sabem que a decisão foi deles. E essa decisão custou caro. Perderam não só você, mas a chance de se tornarem quem poderiam ser. E essa chance não volta. Chegou o dia que eles nunca imaginaram que chegaria. O dia em que você não atende mais, não responde mais, não está mais disponível. E essa ausência pesa mais do que qualquer presença que você já teve. Porque antes, você era constante. Estava sempre ali, oferecendo compreensão, paciência, apoio. Mesmo sendo negligenciado, mesmo sendo subestimado. Agora você desapareceu, não como quem foge, mas como quem se encontrou. Eles achavam que você esperaria para sempre, que sua bondade era sinal de fraqueza, que seu coração estaria sempre aberto, mesmo após tantas cicatrizes, mas não contavam com sua cura. E a cura, diferente da vingança, não grita, ela se afasta, se protege, se honra. Agora, eles te observam à distância, tentando decifrar um silêncio que grita mais do que 1000 palavras, porque o seu silêncio é definitivo, e isso os enlouquece. Você não virou inimigo, só virou inatingível. Não por maldade, mas por merecimento. Você entendeu que não se implora por reconhecimento, não se explica para quem já decidiu não ouvir. E hoje, sua paz é o barulho mais alto que eles já escutaram. Porque eles não perderam apenas uma pessoa, eles perderam um acesso divino. E esse tipo de perda não tem substituto. Só resta o arrependimento.